Olá, eu sou Danilo Limoeiro, CEO e cofundador da Turivius, a ferramenta de gestão jurisprudencial e geometria estratégica. E como CEO e cofundador de uma startup, eu adoro metodologias ágeis. Elas dão muita agilidade para os times, como o nome mesmo fala, e também elas geram uma capacidade de eficiência muito grande. Meu primeiro contato com metodologias ágeis foi ainda em 2018, desde então a gente aplica isso aqui na empresa. Mas a grande novidade aqui metodologias ágeis não são apenas para empresas de tecnologia. E a gente tem cases super interessantes de metodologias ágeis aplicadas em outros setores. E hoje a gente vai falar especialmente do agilismo aplicado ao jurídico. E para fazer isso, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Miriam Santiago. Ela é fundadora do Jurídico Ágil e tem ajudado vários times em departamentos jurídicos e escritórios a adotarem metodologias ágeis. Miriam, tudo bem? Super obrigado por topar esse bate-papo com a gente aqui, tá? Tudo bem, Danilo, eu que agradeço. Quanto mais oportunidade eu tiver de poder falar de agilidade para os advogados, bacana, porque eu estou vendo muito sentido, né? Eu Uhum. descobri a agilidade já tem 2 anos que eu estou realmente levando metodologias ágeis para o jurídico, então, mas foi há 4 anos quando eu comecei. Eu estudava muito gestão, Uhum. então sempre fui, eu sou advogada de carreira, então eu fui Uhum. sócia em 3 escritórios, sempre fui gestora dos escritórios exatamente Uau. porque era o meu chamado, né? Aham. Então, essa coisa de ficar ligada em gestão, eu acabei chegando em metodologias ágeis. E Perfeito. ouso dizer que está fazendo tanto sentido que, como eu tenho visto depoimentos de metodologias ágeis em outras áreas, Uhum. provavelmente ainda vai fazer mais sentido ainda do que em tecnologia. Porque Olha a galera só. de tecnologia é muito acelerada, já é muito focada e tal, mas Uhum. assim, nós que estamos no mercado tradicional e que a gente ainda tem esse modelo antigo mecanicista, a Uhum. gente ainda fica falando de esteira e tal, e a gente é da área do conhecimento, então a gente precisa gerir melhor essa forma nossa de trabalhar e está Uhum. fazendo muito sentido Que levar isso para os interessante. advogados. Que interessante. Conta um pouquinho para a gente, Miriam. Eu acho que a primeira pergunta aqui para quem está ouvindo a gente é: por que jurídico ágil? Por que a gente deveria adotar a Sim. metodologia ágil no jurídico? Isso, tudo começou por isso, né? Eu estava estudando gestão e por isso alguns advogados estão chegando em nós, mas foi o Léo Tocco, que é o fundador ali, ele me chama de cofundadora com ele, por quê? Ele é da área de tecnologia, trabalhou em Lotec e viu o Uhum. advogado trabalhando e falou: gente, essa turma podia aprender a trabalhar de um jeito ágil. Aham. E ele ficou procurando no mercado, né, advogados que estivessem trabalhando com isso e achou um case, montou um curso. E aí eu fui Uhum. aluna desse primeiro e único curso ali. Aham. E ele falou: peraí, conversou comigo e falou: Miriam, vamos embora levar. Eu falei: pode deixar que eu vou fazer funcionar. Uhum. E aí a gente montou esse método já adaptado aos advogados, então por isso que está dando muito certo, pelo fato de eu sendo advogada e sabendo como é o dia a dia, Uhum. então ficou fácil dele, né? Ele praticamente foi ali meu mentor, e aí eu fui aplicando no dia Uhum. a dia, com a minha prática também, né, de lidar com os advogados. E nós já estamos em 54 times treinados. Uau. Ninguém larga o Kanban. Eu tenho o maior orgulho de dizer assim que os times que a gente treinou, eles estão com os Kanbans ativos. Uhum. E eu acho, Danilo, que a grande pegada aí foi a gente pegar a turma pela mão e fazer o mão na massa. Isso é que foi Aham. incrível, assim. Então, a gente fez um mão na massa, a gente fica ali, no mínimo, 3 semanas com a galera implementando o Kanban, com aquele compromisso, porque o Kanban, ele só pega, e qualquer hábito só pega se você realmente insistir ali, pelo menos ali perto desses 20 dias, né? Uhum. Então, a gente faz uma parte teórica muito rápida. A gente Uhum. praticamente faz um workshop de agilidade para eles e fala assim: bora lá construir, né? Então, por que eu estou falando do Kanban? Porque para nós, o método Kanban é uma base para Uhum. você construir o backlog único do time. O Né? que é o Porque Kanban? Para quem tá isso, vendo essa metodologia agora, o que é o Kanban? Como que isso gera um então, backlog? assim, o Kanban é um quadro e um sistema. Então, assim, eu Tá. tenho inspirado lá no sistema Toyota de produção, né? Quando eu falo que a Toyota é que fez a virada de chave da gente sair do modelo mecanicista, que é um Uhum. modelo que deu super certo na segunda revolução industrial e que a gente copia até hoje. O mercado tradicional de trabalho ainda tem essa visão mecanicista, né? E Uhum. a Toyota é que foi desconstruindo, que construiu o Lean, que criou o quadro Kanban da indústria. E aí, lá para 2004, um cara fez o Kanban para a área do conhecimento, que é o Chris Anderson. Aham. Então,
existe o método Kanban, que com esse método a gente cria um quadro Kanban, que pode ser digital ou físico, que é os post-it na parede, é um quadro Kanban, e um Trello, com um método por trás, né, com todo o sistema, suas políticas e suas práticas, ele se torna um quadro Kanban, com todo o fluxo do trabalho e tal. E por que eu falo que o método Kanban, que é considerado bem ágil, ele nos ajuda a levar a ir para outras metodologias, que é trabalhar em Scrum ou trabalhar com OKR, é porque você consegue construir o backlog, que é aquela agenda única do time. Eu falo que essa é a maior, eu falo que é assim o pulo do gato, porque que a agilidade tem muito a ver em virar o jogo no trabalho jurídico. Porque o trabalho jurídico é muito individual. Então, a gente hoje, conseguindo construir essa agenda única, os advogados, aquela equipe, que normalmente são equipes que já têm um entrosamento, eles realmente assim, tentam se ajudar, mas, na verdade, da forma como era feita, com as agendas individuais, você abaixa a cabeça e fica o dia inteiro trabalhando na sua agenda. Sim. Então, você nunca sabe se tem alguém sobrecarregado, o que está acontecendo, e o líder normalmente também está em voo cego ali. O Kanban traz essa gestão visual do trabalho. Então, por isso que eu sou muito fã, para mim é fase 1, essencial, colocar um Kanban na vida de um time. Aí eu falo que o time vira time real, assim. Entendi. Compartilha a mesma responsabilidade, troca, né, faz aquele cross ali necessário. E vem algumas práticas com o método. Ele sugere as Kanban meetings, ou que são as chamadas deles no Scrum também. Então, as reuniões diárias dos times ágeis, eu acho que é também uma grande... É muito importante para mudar a dinâmica de um time. Ele não é uma reunião de status, não é aquela reunião semanal que o time fica conversando ali sobre o status das suas tarefas. Não. Os status estará sempre no quadro Kanban, ele já comunica muito já. O que vocês vão conversar ali no dia a dia, que é uma reunião máxima de 15 minutos, uma reunião em pé, né? Você vai alinhar impedimentos, vai ver as questões, quais os problemas você tem nas próximas 24 horas de trabalho. É você realmente ter certeza que está todo mundo bem. Agora, imagine nesse ambiente híbrido que a gente está vivendo, né? É fundamental trabalhar com essa pegada ágil, porque você vê seu time todos os dias, você sabe como que está o clima. O quadro é uma forma de unificar ali, né? De você não ter que ficar pedindo... Gente, WhatsApp, e-mail cai, assim, 80% quando você trabalha com o quadro Kanban. Então, assim, por isso que o mais difícil... É muito, muito interessante, porque a comunicação fica dentro dos cartões que são entregas de valor. Muito importante também. Como o método Kanban ele trabalha com entrega de valor, o ágil em si, né? A gente está sempre focado qual é o valor que eu estou entregando aqui. Então, você parar de ser microtarefeiro, parar de ser comando e controle demais, você focar, eu tenho que fazer essa entrega. Então, dentro daquele cartão, aí sim, tem as ações, tem aquelas microtarefas que às vezes são divididas com algum setor de back-office mesmo, uma controladoria, um legal ops que apoia aquele time, né, que desenvolve o trabalho mesmo da entrega. Então, é isso, assim, a comunicação vai ficando no próprio cartão, porque se você adota um Trello e coloca o método funcionando, muitos times falavam assim conosco, olha, a gente já usa o Trello, mas não deu certo não. Eu falei, não. Deixa eu te interromper, o que foi essa virada de chave? Uma coisa é usar o Trello, você tá lá a estrutura do Kanban, só para deixar claro para o pessoal que está tendo a primeira familiaridade com isso, a estrutura de Kanban clássica seria o quê? Descreve para a gente o quadro do Kanban. Primeiro, a primeira coisa, assim, como o quadro é uma gestão visual, né, do trabalho, ele tem que trazer um fluxo. Então, normalmente, o Kanban básico é o a fazer, fazendo e o feito. Então, no mínimo, a sua agenda, ela tem que estar ali. Ou no a fazer, ou seja, uma tarefa que você nem iniciou, o que você está fazendo hoje e o que está feito. E é muito importante essa ideia de que você não está trabalhando só com uma to-do list ali, você não tem só uma lista de tarefas, que inclusive ela é perigosíssima, porque você dorme frustrado, porque todo dia ela não tem o dinamismo que um Kanban tem. Então, a pessoa fica frustrada porque ela não cumpriu um monte de item, mas aquela ali é uma lista que é para ser repriorizada toda hora, né? E chega uma demanda mais urgente e tal, e o Kanban recebe bem essa demanda, esse fluxo. Então, o quadro Kanban básico é o a fazer, fazendo e feito, aí o time
quando a gente chega, por exemplo, para implementar um quadro Kanban em um time jurídico, Uhum. eu vou mapeando com eles. Então, vamos lá. Como é que é a dinâmica do time? Aí eles vão construindo colunas que fazem sentido para aquele time. Então, tem Entendi. times, por exemplo, que tem audiências, então ele tem fases. Às vezes é time que só faz audiência. Então, ele cria ali o fluxo das audiências para eles saberem que pé que está aquela audiência. Tem até um pós, né? A audiência já está pronta, então ela fica na coluna ali de aguardando a data da audiência. E assim vai. Por exemplo, um time contencioso de prazos, simplesmente um time de massa, né? Porque para você ter uma ideia, a gente já treina nesses times todos, tem de tudo: consultivo, contencioso, consultivo com contencioso, massa ou super especializado, só doutores e mestres. Então, assim, qualquer tipo de entrega de valor cabe nesse quadro. Então, o fluxo, não existe um quadro igual ao outro. Eu não chego com um quadro pronto em nenhum time, eu faço o time descobrir o quadro dele. Então, você vai trabalhando com eles. E aí, qual que é o seu fluxo? Só que tem uma coisa que eu falava, que eu até parei de falar. Olha, eu não vou mudar seu jeito de trabalhar. O quadro vai simplesmente comunicar como você trabalha, vai estar tudo ali. Nunca acontece de o time entrar o mesmo time que sai ali não é o mesmo que começou. Ele, normalmente, ele já aprimora o fluxo de trabalho quando ele vê aquilo no quadro. Fica muito evidente que eles têm que melhorar aquilo, desburocratizar, simplificar, ou às vezes até abrir mais o fluxo, colocar mais gente para colaborar. Então, por exemplo, controladorias que ficam super isoladas dos times, elas entram para dentro do time. Então, é muito legal, assim, os depoimentos dos controladores falando, gente, eu deixei de ser um cobrador e passei a ser um membro do time, que na parte em que eu tenho que alimentar meu sistema, eu tenho essa informação no Kanban sem ter que incomodar ou interromper um advogado. E aí que vem, eu acho até que a ideia desse webinar foi muito eu trocando ideia, né, com o seu time, assim, sobre plataformas, sobre ferramentas, o que fazer quando você está em metodologias ágeis. E eu contei, assim, que isso passa a fazer mais sentido ainda para os times, né? Então, por exemplo, nesse fluxo de valor ali que ele vai construindo, fluxo de trabalho, você vai criando essas etapas e os times passam então a desenvolver até uma forma de não esquecer de um follow-up, de um retorno. Às vezes tem tarefas que você tira do fazenda e coloca no aguardando o seu cliente, aguardando um externo, ou aguardando subsídios. Tem vários nomes de colunas por aí, né, de experiências dos meus times, que faz sentido para eles, né? Então, no caso das plataformas, né, quando eu estava, a ideia desse webinar foi isso, a gente conversando sobre o produto de vocês e tal, eu falei, nossa, essa é uma etapa que pode fazer parte do fluxo, né, de um time. Quer dizer, o time que adota uma plataforma de jurimetria, eu já fiquei pensando em qual fase do Kanban entraria, né? Porque eu falo, Danilo, que o Kanban ajuda o time não esquecer quais são as etapas de valor ali para a entrega dele, né? Então, começou a acontecer muito assim, o time, como tem uma política, uma prática muito importante, é quase um princípio do método Kanban, que é você trabalhar em sistema puxado e não empurrado, porque hoje a gente trabalha empurrando tarefa, né, para o próximo ali. O Kanban é isso, você constrói essa agenda e você vai puxando, certo? Sim. Então, quando você puxa... aqui, você puxa o seguinte. É o sistema puxado mesmo. Então, quando você puxa e o quadro te comunica que, olha, antes dessa entrega, a gente constrói, às vezes, uns checklists que fazem sentido para aquele time. Então, se ele tem, por exemplo, uma ferramenta, tem uma plataforma para alimentar, isso vai fazer parte daquele fluxo, e aí o advogado não deixa de cumprir aquela etapa. Então, por exemplo, o time sheet, que é uma super dor do mercado, que o pessoal fala que nossa, às vezes o advogado fica um dia do mês só para lançar os timesheets que ele não lançou o mês inteiro. E aí o financeiro às vezes chega para mim e fala, o que você fez que depois de 2 semanas que você está aí fazendo esse negócio que eu não estou entendendo nada ainda, e o timesheet está totalmente preenchido? Aí eu falei, não, simplesmente porque ele está no fluxo e eles começaram a ver valor. Então, eu falo que é um pouco... Por isso é que as ferramentas tecnológicas hoje, em muitos times, não decolam porque o time não trabalha com fluxo. Ele não trabalha como um time só, entendeu? Então, por exemplo... Deixa eu aproveitar
esse gancho aqui seu, a gente falou um pouquinho do que é bom no Kanban, e eu vou te perguntar depois aqui quais são os melhores casos que você teve aqui, que acertou muito Sim, bem. sim. Queria que você falasse um pouco para a gente aqui de desafios. Eu acho que é uma metodologia que todo mundo gostaria, mas às Aham. vezes, possivelmente, ela emperra. Quais são os desafios que você tem visto mais? Olha, muitas vezes é vencer a mentalidade, né? Assim, Uhum, as pessoas que nos procuram normalmente já estão sabendo que, olha, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo a respeito, não está bom do jeito que está. O mercado inteiro está sentindo isso. Aí agora o que fazer que as pessoas estão buscando. Então, quando eles veem, né? Então, o maior desafio, ele vencer o medo de não dar certo. Quando ele vê que eu falo de 2, 3 semanas, o pessoal fala, eu acho que não vai doer, né? Como diz, é muito ágil isso, é aquela coisa do errar rápido, né? Eles brincam que é melhor errar rápido e barato do que você ficar se planejando muito e depois fazer um mega projeto e no meio você vê que não tem nada a ver. Aliás, a agilidade veio daí, dos projetos mal sucedidos lá da indústria de tecnologia dos anos 90. Então, eles viram que não dá para planejar tanto. Então, a gente tem que fazer testes rápidos. Então, o desafio é, primeiro, a mentalidade dos líderes ter coragem uhum, de experimentar e uhum, realmente estudar, entender um pouquinho mais que o que é agilidade. Agilidade, na verdade, é uma forma, é uma nova mentalidade de trabalhar. Então, não é só a ferramenta, não é. É uhum, você realmente acreditar. Outra coisa, é acreditar que um time é mais perfeito, porque ninguém é perfeito, certo? Mas um time pode ser. Isso uhum, foi um CEO da Siemens que falou lá em 2006, e é incrível isso. É aquela coisa, assim, é aquele time de corrida de bastão francês que ganhou do americano, que eram as melhores corredoras do mundo, mas o time francês ganhou porque era o melhor time. Ele era o uhum. mais ali afiado, né, na passagem do bastão. Então, no Tem, caso do ágil é isso. uhum. Tem uma O coisa, uma desafio frase, é esse. tem uma parte interessante ali do livro Scrum, que é, eu acho que é uma das bases da metodologia ágil, Sim, que ele dá dados bem interessantes de como a performance individual varia. Então, você pode ter aluno na sala que exatamente. ele um tira 10, o outro tira 5. Mas Sim, quando a gente olha de performance de time, essa diferença individual, ela fica mais exponencial. Então, você pode ter o mesmo time performando a 5 e o sim. outro time a 50 ou 100, porque quanto mais pessoas você tiver aí, mais esse encaixe coletivo é importante. É uma Então, isso foi soma. um dos pontos que me convenceu realmente da metodologia Agile Scrum. Não, é impressionante, assim, é Uhum, porque é como se eles ganhassem força, sabe? O que uhum, que os times treinados por nós, eles relatam? Mais bem, no mínimo, mais bem-estar para trabalhar. Eles não uhum. entendem por quê. Tem um time que era super prazo fatal. Eles começaram a terminar, concluir a agenda na quinta-feira. Uau. Chegar, a sexta virou um dia de estudo para ele. Então, eu Uhum, falei, sabe a semana de 4 dias? Eu uhum. acho ela totalmente possível se adotar a agilidade. Entendi. Né? Agora, é óbvio, o que é você trabalhar em agilidade também? É trabalhar mais focado. Veja, se eu construo um cartão lá no quadro Kanban, um Uhum. cartão que é uma entrega de valor, eu paro de ficar olhando o pequeno, eu Sim. estou olhando o macro. Então, Uhum, eu acabo sendo mais focado, porque eu tenho que entregar isso aqui. Porque, às vezes, advogado, e eu falo que outro desafio que eu estou lembrando aqui, que você está me perguntando, às vezes, você chegar numa estrutura que já está muito controlada. É um aham, ambiente altamente hum, mecanicista, aham, altamente esteira. Gente, como esse sofre? Sofre porque você desconstrói, sabe? É uma coisa aham, muito difícil, assim. E foi uma solução de gestão que acharam anos atrás. E que não tá legal, assim, as pessoas estão desmotivadas. Mas por quê? Porque não dá autonomia, sabe? As pessoas são meio conduzidas por aquele manual de instruções ou microtarefas. uhum, Eu falo, eu já conversei com vários desenvolvedores de software, de ERPs, né, dessas uhum, plataformas de controle de processo, lutando para, gente, bota um Kanban, mas um Kanban aberto, né, que o time construa o fluxo, porque os Kanbans que tem, eles são muito fechados, assim, em uhum, microtarefas, em tarefas quebradas, né? uhum, Então, os desafios são esses, é a gente quebrar um pouquinho essa mentalidade muito mecanicista que está aí, de muito controle, de baixa confiança, baixa autonomia. Então, uhum. assim, pareceu uma coisa muito brilhante uns anos atrás, mas está muito ruim de pegar uma energia, assim, sabe, dos times. Entendi. Aí, os líderes
constrói esse modelo e no final não tem times criativos, não tem times com iniciativa. Entendi. Sabe? E que o processo suga a criatividade do pessoal, né? Exatamente. Né? Então é muito burocrático, assim. E eu falo que é uma turma de cabeça baixada. Uma coisa incrível também, Danilo, que a agilidade traz, que vem do Scrum, né? E o Kanban está assimilando. O próprio guia do método Kanban está recomendando dois eventos que são do Scrum, que é a retrospectiva, que eu amo, o planejamento até para advogado, eu falo que dependendo, ele trabalha muito sob demanda, né? Vai chegando os prazos, tem que entender que é prazo fatal, mas a retrospectiva é uma prática que está incrível para os advogados, é você parar de 15 em 15 dias, olhar para trás e não perder o aprendizado, seja em cima do erro ou do muito acerto. Então, eu falo que está muito bonito de ver se os times tirarem itens de melhoria a partir do que não deu certo e também os highlights, os destaques, para poder ele levar para os outros times coisas que eles fizeram que deu super certo e vão trocar na reunião de sincronização dos times. A gente tem, na nossa fase ali avançada do método, a gente sincroniza esses times. Como é que funciona essa sincronização? O que seria a fase, né, Dudu? A gente, depois que monta o quadro Kanban, normalmente o time tem que ter uma certa maturidade, ele já está rodando bem, a gente coloca o Scrum, que é isso, você fazer uma revisão retrospectiva, fazer essas cerimônias de feedback mesmo, do pessoal rever o seu trabalho e tirar o aprendizado e entrar em Kaizen, que é melhoria contínua. Isso é muita agilidade. E aí, depois, a gente começa a medir, então começa o Kanban, está fornecendo dados a 1000 ali, a 1000. Então, a gente já está criando as métricas ágeis, tempo de entrega, tem toda a volumetria com complexidade, porque não adianta nada você saber, eu fiz X prazos. Poxa, mas ali dentro tem recurso especial, tem apelação, tem defesa, tem petição simples. Então, a gente coloca, etiqueta, né, esses cartões com pesos por complexidade. Então, essa é uma fase do método. A gente, ao mesmo tempo, eu aplico técnicas do Management 3.0, que é para energizar os times, ver autoconhecimento e tal, que é uma parte que eu sou apaixonada, que eu quero ver se a gente produz aí um RH ágil no jurídico. Legal. E aí a gente vai para a sincronização, que é uma reunião quinzenal ou mensal de todos os times ágeis, onde eles trocam essas ideias, eles levam os seus impedimentos e os seus highlights e trocam ideias. Então, assim, eu já assisti uma reunião de sincronização em que o time civil estava colocando a dificuldade que eles estavam vivendo. Porque saiu uma grávida, o outro adoeceu, o outro pediu para sair, o time ficou tão desfalcado, o time tributário olhou e falou assim, eu faço prazo para você durante 1 mês. Olha só. Então, ou seja, quando que isso aconteceria num escritório que está todo mundo trabalhando, todo mundo afogado nos seus problemas e não tem aquele momento de conversa? Olha só que interessante. Assim, incrível, assim, eu já vi vários, e saindo comitês de trabalho, um negócio tão energizante, assim, e aí, depois, a gente entra com estratégia. E até a nossa sócia, Stephanie, deu agora uma palestra no Agile Trends, falando como que tá legal esse nosso modelo, que é invertendo o senso comum. A gente está partindo do bottom-up. Não está vindo que é de baixo para cima. Então, primeiro a gente arruma a operação ali, os times, coloca todo mundo em Kanban, aí fica todo mundo ali bem organizado, bem alinhado, aí começam a colaborar mais. Então, os times vão dando os líderes ficam até assim. Tem líder que fica impressionado, como que muda a energia. Aí sobe, sincroniza, tá medindo, aí vão para a estratégia. Aí que vai para o OKRs, que é incrível essa metodologia. Eu falo, tira da gaveta aqueles planejamentos estratégicos lindos e vira realmente ações, né? E aí, imagina isso em advogados. Eu tô assim, eu tô apaixonada vendo isso acontecer dentro de escritórios de departamentos jurídicos. Os departamentos jurídicos, eles têm uma diferenciação. Eu já treinei vários em Kanban, a gente tem cases incríveis aí de departamentos jurídicos que ficaram no Kanban, mas eles já têm a parte de estratégia da companhia, certo? Sim. Mas aí eu tô vendo o jurídico inspirando a companhia. Quando a companhia, às vezes, não está em agilidade, então aconteceu, né? Teve um líder que me deu um feedback outro dia, falou, aqui, agora todo mundo está querendo Kanban para o resto da empresa, por quê? Eles estão vendo que o time jurídico tá voando, assim, eles estão alinhados, fica todo mundo olhando aquele quadro ali, aí o diretor passou e falou, peraí, me fala aí o que é isso e tal. E era uma iniciativa
só feita dentro do budget ali do jurídico. Então, era uma Uhum. iniciativa do líder e para dentro do time. E ela Aham. está virando uma iniciativa, ou seja, o jurídico hoje está inspirando, né, organizações a se tornarem ágeis. E, então, assim, a gente está trabalhando dentro dos desafios, o que, que a gente faz? Com vários que a gente conversa, que às vezes são estruturas muito grandes. Então, nós estamos trabalhando ainda de levar o que, que é agilidade. Então, tem vários workshops nossos que a gente está levando para conversar com a turma sobre agilidade, ou falar sobre um pouco sobre gestão do tempo, hacks mesmo de produtividade, porque o pessoal fica muito focado, mas tem que ter umas pegadas, entender o que a neurociência já descobriu. Até isso a gente está passando, workshop, jornadas de liderança, ensinando os líderes a serem mais agilistas mesmo, né? Terem aquela visão mais servidor mesmo, aquela coisa de adotar algumas técnicas de feedback, de retrospectiva, porque o advogado, ele não sabe dar feedback de verdade. Isso foi até o Léo, meu sócio, que falou. Mira, advogado não dá feedback, ele elogia. Não é para elogiar, é para falar o que eu fiz de bom. Então, isso foi muito bom, tá? E aí para aí o feedback dos líderes em advocacia. Não tem Então, orientação. aprendeu a dar o real feedback. Sim. Então, até isso a gente tem que ensinar. A gente ensina a fazer reunião breve, enérgica, que dura 15 minutos, que não é de status, é realmente de troca ali, de alinhamentos rápidos. A gente ensina o pessoal até a escrever mais objetivamente. É muito engraçado, assim, como que entra toda uma mentalidade. Sabe? Então, eu falo que, de certa forma, a gente leva a mentalidade através de uma prática. A gente não sabe o que é primeiro, se a pessoa tem que ter a mentalidade primeiro, ou quem sabe adotar no quadro Kanban para virar um agilista ali, entendeu? Em Olha só. seguida. É. Pelo que você está me falando, um pré-requisito para começar o trabalho com você a liderança já comprou a ideia, né? A cultura já tem que, ou a vontade, pelo menos, já tem que estar pronta, certo? Às vezes o cara até desconfia, sabe? E ele não tem muita certeza e ele vai. Porque ele fala, 2, 3 Tá. semanas, bora lá, vamos embora. E aí e também por causa dos depoimentos, né? Eu sou muito grata aos primeiros, né? Os early adopters que acreditaram em nós e que adotaram e já estavam estudando um pouco também. E deu super certo. Então, eles, inclusive, hoje tem muito essa coisa do boca a boca, né? Então, não sou eu só falando, tem realmente o pessoal que está vivendo. Entendido. Super interessante, Miriam. E, Miriam, eu queria trazer um outro ponto aqui, que é como a metodologia ágil, ela interage com tecnologia, que é o nosso business aqui. Aqui na Turivos, nós temos uma plataforma que oferece gestão jurisprudencial, então a parte de jurisprudência é, obviamente, extremamente importante para o jurídico, ele precisa entender o que é as tendências jurisprudenciais das cortes, mas a gente notou, quando a gente entrou nesse mercado, que o trabalho ainda era quase artesanal. Você tinha que ir na fonte e, às vezes, tinha muita duplicidade de trabalho, o advogado procurando as mesmas coisas, tinha pouca sinergia, e a gente coloca tudo isso numa ferramenta de gestão jurisprudencial que o resultado de uma pesquisa jurisprudencial vira um conhecimento comum de um time, ao mesmo tempo que a gente coloca também a jurimetria estratégica que quantifica a jurisprudência. Você tem visto algo como, a partir de uma metodologia ágil, tem uma virada de mentalidade e o time começa a adotar mais tecnologia também? Como que você vê a interação entre as duas áreas? Com certeza, Danilo. Por isso que a gente bolou essa conversa, porque o que eu tenho notado? A demanda do mercado, os advogados estavam procurando muito tecnologia e não estavam cuidando dos seus times, né? Então, o que a gente tem observado? Quando a gente coloca o time trabalhando nessa sinergia de realmente como um time colaborativo e olhando para o mesmo backlog, o que tem acontecido? E aí é a hora de entrar as ferramentas, porque o time está pronto para, primeiro, não esquecer de que ele tem aquele fluxo, tem essa etapa do trabalho que pode trazer muito valor para aquela entrega ao cliente, e tem essa coisa das trocas que acontecem. Então, por exemplo, imagine, eu até contei a história do timesheet, né? O Kanban não deixou as pessoas passarem por aquilo, porque tem o definition of done, quer dizer, só está feito um trabalho se ele passar por aquele combinado do time. Ela tem que olhar essas e essas etapas e para depois dar uma baixa, né? Por exemplo, mas sem nem só protocolo. Imagine você com esse valor que vocês entregam, e isso é muito ágil, né? Quer dizer, é aquela coisa de já chegar lá num trabalho, porque a consulta de plataformas é horrível, direto nos tribunais. É incrível, é como se diz,
acharia mais fácil no Google do que dentro de um sistema. Então, isso que vocês fazem, que já é atalhar, né, entregar aquilo saneado para os advogados, o que nós vimos de valor também num quadro Kanban? É que você consegue dar notícia, né, de tudo, por exemplo, ainda mais jurisprudência hoje que o nosso direito mudou, né? Ele saiu do doutrinário e foi realmente para o jurisprudencial. Então, hoje a gente praticamente advoga buscando isso. Qual é a tendência jurisprudencial? Hoje até para você orientar um cliente, né? Sim. Você não entra mais com uma ação se você tiver contra uma corrente, ou você coloca aquilo ali, olha, isso aqui é uma luta quase que para virar um precedente no país, mas você tem essa ferramenta. E ali, o que acontece? No quadro Kanban, ele é praticamente um mural de tudo, o time não esquece o que ele está produzindo. Então, primeiro, a ferramenta pode ser um dos fluxos, né? Então, por exemplo, pode ter a coluna ali da checagem da juris, né, da jurisprudência, e aí você pode, inclusive, colocar no próprio cartão o anexo ali da pesquisa daquele caso, porque em algum dia, quando forem fazer uma retrospectiva, falar, gente, vocês viram aquele caso? Deu super certo, saiu uma sentença, a gente ganhou uma causa, e isso pode virar, inclusive nas retrospectivas, a gente fala muito, pessoal, não esqueça que vai sair produto e serviço que vocês podem vender para o mercado a partir de êxitos, né? Então, naquele êxito, aí chegou uma ação, olha, a gente saiu aqui agora, uma sentença do caso X, e é aquele caso, aí o cara pode achar o cartão daquela pesquisa que ele fez, já tem ela pronta para ela trabalhar os casos novos, então ela vai construindo. O Kanban hoje, ele tem um mural, eles podem criar colunas depois do feito, né, antes com todo esse material que vai virando valor para eles, né? Então, assim, vai virando aquele banco de dados que, por mais que já seja, é muito. Então, assim, as melhores pesquisas que eles tenham conseguido ali na sua plataforma, eles podem colocar ali e já fazer, inclusive, indexação. Por exemplo, não precisa do cara toda vez procurar o mesmo verbete. Às vezes, o novo advogado não sabe ainda usar a ferramenta sua. Ele já tem ali. E outra coisa, como existe um princípio que chama políticas explícitas do Kanban, a gente tem que ter um cartãozinho lá com os combinados. Ninguém pode criar cartão do seu jeito, é tudo combinado com o time. Por isso que a gente fica lá 2, 3 semanas, porque a gente tem que achar os alinhamentos. Não é o cartão da Miriam, não é o cartão do Danilo. Todos os cartões o time abre igual, porque eles combinaram como que vai ser o cartão. Então, essas políticas ficam lá. E a política de jurisprudência, tudo isso fica naquele quadro. Então, ele vira ali um pop, né, do time, que cada mercado coloca um nome, mas está ali. E eu, inclusive, tenho alguns times que, como eles são muito especializados, eles já começam a colocar os excertos de jurisprudência, às vezes de julgados, já começam a mapear, né, as varas e tal. E, às vezes, não precisa ficar toda hora reabrindo a pesquisa, né? Ele já deixa pronto ali para o time. Mas o mais bacana que eu acho é essa coisa de, no fluxo, ele não esquecer. Checou a jurisprudência, a mais atual, para não ficar... O que acontece para a pessoa não ficar no copia e cola? Ele não sai daquele ciclo de fazer a petição igual, anos a fio. Não, ele colocou a ferramenta ali, ele passa pela fase, então ele comunica para o time que já passou por essa etapa do trabalho. E aí tem o ok ali, entendeu? Quem é que fez a pesquisa? Está aqui. E aonde que está a pesquisa? Está aqui no Drive, né? Tem o link da nuvem. A gente usa muito link também de nuvem dentro dos cartões. Isso é super interessante, Miriam. Eu acho que um dos pontos mais interessantes que você coloca no final de um fluxo, existe um produto, e esse produto é replicável. Porque quando a gente pensa aqui na área do jurídico, a impressão que a gente tem é que é tudo transacional e não cumulativo. O que a gente quer dizer aqui? Você vai fazer um processo de forma geral, você vai repetir aquilo o tempo todo. Mas não, você está fazendo um produto que em outras indústrias, a gente veria isso como replicável. Quando a gente tem o ponto final aqui, por exemplo, da gestão jurisprudencial, que é eu acumulei conhecimento sobre aquele tema, eu sei o que é a melhor jurisprudência, e eu consigo replicar, e eu tenho agora a noção de probabilidade de êxito em cima desse tema, a partir da minha pesquisa, eu tenho um produto, e esse produto ele vai servir para outros clientes ou para outras pessoas que eu posso oferecer. Então, acho que isso casa muito bem.
Não perde, Não exatamente. perde, não perde, o quadro não É deixa um perder. acumulado de conhecimento, a propriedade intelectual do escritório ali Exatamente. casa muito bem a metodologia ágil com a tecnologia. Você entendeu? Por isso que eu falo que foi por isso que eu falei, vamos fazer uma conversa, porque às vezes os escritórios investem muito em plataforma, mas eles não colocam o ambiente de trabalho em que ela seja utilizada, ela seja valorizada e ela não perca o valor, né, que ela traz, porque é isso, às vezes é muita grana, que o escritório investe pesado e fala, eu não consigo adesão, eu falo, mas é isso, é porque ainda não, vocês não venderam o valor para o advogado. E se vocês colocam isso no fluxo de trabalho e fazem essa coisa, todo mundo olhando para o mesmo lugar, tem isso também. Porque quando você não sabe o que cada um está fazendo, aí você fica sem saber, sem medir qual é o valor que aquela plataforma está valendo, né? Está trazendo para o time ali. Perfeito, Danilo, é isso aí. É exatamente isso que você viu. Perfeito, maravilha. E Miriam, para a gente ir aqui para os finalmente, tá? Sim. Eu queria entender com você aqui como que as pessoas podem conhecer melhor o serviço jurídico ágil, se quiser entrar em contato com você, e também como é que seria o processo de adoção de metodologia ágil. É o que eu estava dizendo, assim, não é muito simples, é muito fácil de aderir, né? Como eu disse, em pouco tempo a gente entrega muito valor, a gente entrega um quadro pronto, rodando, e as pessoas podem achar a gente no nosso site, tem LinkedIn, tem Instagram, né? O juridicoagil.com mesmo. Agora, lá a gente tem isso, tem o curso online, às vezes é só o profissional, às vezes ele ainda não conseguiu convencer o líder ou o dono do escritório a adotar a metodologia, ele quer estudar sozinho. E isso eu vou falar, para mim, é uma habilidade para o futuro. Então, para todos os nossos treinandos, quando eu vou, o primeiro dia 1 eu falo, pessoal, às vezes vocês estão aqui por obrigação, porque, né, o chefe mandou, vamos botar um tal de um quadro, tem às vezes aquela resistência, e eu falo, vocês por 3 dias vocês vão sofrer, porque mudança dói, a curva do J aqui é 3 dias, gente, a minha média. E depois vocês já estão sorrindo, vocês vão gostar de mim. Até as meninas brincam que eu sempre falo, no final vocês vão amar a gente, no final, na outra semana, vocês já estão rindo pra gente. E aí o pessoal passa essa etapa ali, juntos e tal, mas eu falo uma coisa muito importante. Agilidade hoje é habilidade pessoal, é soft skills mesmo, assim, você entender agilidade, trabalhar com essa mentalidade ágil, porque inclusive nos processos de seleção, inclusive estava na lista de LinkedIn do Robert Half, que agilidade, adaptabilidade, essa forma de comunicação, trabalhar em equipe, hoje são habilidades requisitadas, né, nessas vagas novas aí, nos grandes recrutamentos, e a agilidade te dá essa capacidade. Então, a gente já teve aluno nosso do Jurídico Ágil que foi contratado nessas grandes auditorias, porque ele já estava em agilidade e a pessoa já sabia do que se tratava, né? Então, para poder implementar, o que eu brinco muito é que os organizados nos amam e os desorganizados mais ainda. Porque o Kanban é tão fácil, que aí tem aquelas pessoas que falam, puxa, eu achava que eu não ia adaptar, mas acabou que eu descobri que era isso que faltava na minha vida. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem muito ganho pessoal, os líderes ficam muito liberados para o tático, estratégico, né? Porque a operação começa a rodar, o time fica mais autônomo, eles se protegem, né? Então, é isso. Se deixar, eu vou falar até amanhã. Bom, a gente está adorando o papo aqui. Bom, gente, quem tiver mais interesse em entender, vocês oferecem tanto o serviço quanto o curso online, certo? Tem o curso online, o pessoal aprendeu o que é agilidade e tal. Para implementar, que é um pouquinho mais difícil, tem aluno nosso que vai sozinho tentar implementar, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem encontros mensais dos alunos apoiando essa galera, tá? Entendi. Mas temos a consultoria, que é essa implementação, treinamento in company. E a gente treina tanto jurídico quanto escritório de advocacia, times jurídicos mesmo. Perfeito. Aliás, a gente já está treinando até fora de jurídico, porque a agilidade é o que eu estava dizendo, para qualquer área do conhecimento ela faz sentido, viu? Que interessante. Bom, quem quiser saber um pouco mais, então acessa www.juridicoagil.com, sem o BR, certo? Só isso. Perfeito. Bom, gente, eu conversei agora aqui com a Miriam Santiago, ela é cofundadora do Jurídico Ágil, uma plataforma que oferece tanto serviço quanto cursos online para agilizar times jurídicos, tanto escritório quanto departamentos jurídicos. A gente bateu um super papo aqui sobre qual que é o grande valor agregado da metodologia ágil aplicada ao jurídico. Os pontos que eu achei mais interessantes da conversa aqui,
é não só organizar e deixar o time mais eficiente, isso vai acontecer, mais ágil, mas também produtizar, eu diria assim, o serviço advocatício, né? Você vai ter produtos replicáveis a partir dessa organização, o que casa muito bem com tecnologias como gestão jurisprudencial e jurimetria, que é o que a gente oferece aqui na Turivos. Miriam, super obrigado pelo seu tempo, foi ótimo bate-papo aqui, tá? Eu que agradeço, Danilo. Obrigada. Imagina.